nossos estúdios a nossa querida colunista Fernanda Raggi, que traz para a gente sempre aí as informações e análises sobre tudo que tangencia meio ambiente, também aí natureza, sociedade, né, Fernanda? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Duda, Jax, pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Boa tarde. Já vou pegar um gancho, né? Exatamente, estamos falando de calor no hemisfério norte, não é isso? E daqui a pouco também fenômeno El Niño aqui. Como que a gente pode entender o que está acontecendo aí na Europa? Muitas mortes, né, Jax? A gente veio fazendo dúvida, levantamento. Na França, na Alemanha, né, que teve lá a questão dos registros, tem também a Califórnia. Você estava me falando, eu vi a imagem, né, um trilho, né? O calor foi tão intenso para você, telespectador, entender. A mobilidade urbana na Alemanha está comprometida porque o trilho de ferro derreteu. Derreteu, literalmente, no sentido literal da palavra. E aí a questão é, mais de 1000 mortes na França, como já falou, a gente tem imagens aí no telão, a situação é preocupante. E essa história, Fernanda... Caótica, né? Caótica, né? A gente fala global para agir local e a gente vai falar do mundo para trazer as coisas para a nossa realidade em Minas. Como é que você tem visto essa realidade? O que tem feito essa situação? Jax, você foi perfeito, porque literalmente a ONU hoje, a Organização das Nações Unidas, ela diz que a gente tem que agir local para que isso acabe gerando ali uma ação global. Mas a gente tem que pensar o global primeiro para depois o local. Não sei se o pessoal de casa está acompanhando a Copa, mas os Estados Unidos, principalmente, eles têm alguns protocolos, não só políticas de combate e enfrentamento a mudanças climáticas extremas, mas eles têm protocolos também. Os estádios, por exemplo, eles ligam ar-condicionado para dar uma resfriada ali. A Alemanha, por exemplo, que acabou derretendo esses trilhos, as vias, elas têm aspersores de água para poder justamente esse material resistir mais um pouco. Eles têm leis trabalhistas que também, na verdade, exigem que a gente faça pausas. O pessoal tá brincando muito nas redes sociais, que os jogadores estão fazendo pausa para hidratação. Isso é protocolo de enfrentamento a mudanças climáticas e mudanças climáticas extremas. Então, são pausas a cada 15 minutos para hidratação. As empresas têm que fazer o pessoal parar. Então, isso são protocolos que são aplicados diretamente ali da política para o dia a dia da população. Aliás, a população também precisa parar, né? Porque eu, quando vejo essa paralisação, Duda, no jogo da Copa do Mundo, eu falo com a minha esposa assim, tá na hora de eu também parar, ir lá e beber água, porque a gente precisa beber água. Precisa, né? Se a gente não bebe água, a gente acaba ficando aí com problemas. A umidade relativa do ar está baixa aqui em Minas Gerais, a gente vai chegar até Minas Gerais, até a nossa capital mineira, mas é fundamental. E essa paralisação serve de alerta. Quer dizer, o mundo está dando na Copa um exemplo, dizendo assim, ó, até o jogador de futebol, que é um atleta de alto rendimento, né, ele está parando. E nós também precisamos, que o nosso corpo, guardadas as proporções, também precisa de água. Perfeito, Jax. E Duda, e pessoal, quando a gente fala de mudanças climáticas e de meio ambiente, não é só bicho e planta. A gente tem uma área do meio ambiente que se chama saúde ambiental. Se a minha imunidade está baixa e das outras pessoas que estão no meu entorno também estão, vírus e bactérias vão circular muito rápido. E em altas temperaturas, aqui nós que somos país tropical, eles adoram. Então, a gente tem que se programar antes e já se prevenir. Por exemplo, agora a gente vai vir com um verão explodindo aí de altíssimas temperaturas, porque o Super El Niño é isso, viu, gente? O El Niño, ele é um aquecimento da água do mar. E esse aquecimento da água do mar também aquece e impede que altas temperaturas, que baixas temperaturas e que frentes frias avancem para o continente. Então, o nosso continente vai ficar quente do mesmo jeito. E se já ficava quente, vai ficar um pouco mais. E com isso, a gente vai ter uma circulação muito mais rápida de doenças. E isso traz, porque eles gostam muito dessas temperaturas, então isso acaba gerando um caos ainda maior na saúde, como a gente viu aqui em Minas, quando a gente teve problema em Juiz de Fora, em Ubá. Então, depois que essa chuva veio, provocada por um enfrentamento que não existia, que só existia no papel, e aí vieram essas doenças todas que se alastraram ali. Então, o que a gente tem que entender? Hoje a gente tem 4 estados no país, no Brasil, que tem um protocolo de enfrentamento a mudanças climáticas, que são Piauí, Pernambuco, Paraná e Minas Gerais. O que é esse protocolo? É sair do papel, é tirar as políticas públicas do papel e falar, olha, Jax, quando a sua rua alagar, você tem que fazer isso. E eu vou te avisar antes. Eu vou te avisar 1 hora antes, eu vou te avisar 1 dia antes, eu vou te avisar com antecedência. E aí, quem que vai fechar a sua rua?
Quem que vai ajudar você a sair de casa? Se você é idoso, quem que vai te dar um apoio? Para onde eu devo ir? Exato, para onde eu devo ir? Então, a gente já tem isso em Minas? Tem, mas não está aplicado totalmente em todas as cidades. É o caso de Belo Horizonte, gente. Belo Horizonte não está parada no tempo. As pessoas têm a impressão de que Belo Horizonte não tem nenhum tipo de enfrentamento desse, que não tem protocolo. Realmente, o protocolo a gente não tem, mas a gente tem todas as políticas do mundo que já estão muito parecidas, inclusive, com a Alemanha, França, Itália, na verdade, Milão. A Defesa Civil agora tem essa notificação nos celulares, não é isso? Que ajuda muito. Duda, essas notificações, elas vêm da Alemanha, de Paris e da Inglaterra como um todo, de Londres, inclusive. Então, isso veio de herança para a gente, que já tem e que já funciona bem. Mas agora isso tem que se estender para mais dia a dia nosso ali. Agora, a gente deu também uma notícia durante o jornal de hoje, falando sobre a tentativa de aprovação, né, na Câmara Municipal de BH. Não. Na verdade, também dos semáforos. Mas tem uma informação que saltou aos nossos olhos aqui, que foi essa tentativa de captar um empréstimo no valor de R$1 bilhão e 100 mil reais. E 100 milhões. E aí a gente já pensou, porque havia uma descrição dizendo que parte desse empréstimo da prefeitura iria para os ônibus, do parque. Iria para um plano de contingenciamento da crise com as enchentes. Só que agora, com a nossa repórter, né, em loco, a gente entendeu que, na verdade, a prefeitura quer usar apenas 1% desse valor para o plano de contingenciamento. Em um ano, Fernanda e Jacques, que a gente tem aí os alertas máximos, né, da força e da violência com que o fenômeno El Niño vai chegar aqui na região sudeste, né, do Brasil. Como que você vê essas prioridades, digamos assim, do envio, né, de verbas para cada setor aí do município? Agora é a hora que eu falo mesmo, né, gente? É bom que vocês me dão essa abertura também. Gente, não tem condição, não tem lógica. Isso chega a ser até desonesto, porque o dinheiro está sendo solicitado para enfrentamento de questões ambientais. E aí fala, não, eu estou pedindo para isso, mas eu vou deixar 1% só, tá? Diante de tudo que aconteceu até agora e diante de uma política que a prefeitura tem e que o apoio que o Estado também dá, é a hora de tirar isso do papel. E a forma de tirar isso do papel é exatamente pegando esse empréstimo e destinando ele totalmente. Igual a gente estava vendo aqui, a Gabi também conversando sobre os ônibus. Tudo bem, os ônibus eles têm que ser uma responsabilidade das empresas. Mas isso também é enfrentamento a mudanças climáticas, porque são ônibus com ar-condicionado. São ônibus climatizados. O caso dos semáforos, por exemplo, inteligentes. Por muito tempo, a gente teve vereadores que tentaram isso, a Marcela Tropper, por exemplo, que tentaram fazer esse projeto passar e os vereadores não entendiam que isso também estava relacionado a questões climáticas. Porque se eu tenho ali um semáforo que é sincronizado, que é inteligente, os ônibus rodam menos e rodam em rotas melhores e de forma mais ágil e liberando menos gás de efeito estufa, por exemplo. Então, a gente tem trânsito mais sincronizado. Belo Horizonte já está lotado. Então, esse tipo de atitude não deveria acontecer. A população realmente tem que cobrar, e os nossos vereadores também, porque essa verba ela tem que ir toda para o meio ambiente. Se ela é para enfrentamento a questões climáticas, ela tem que vir igual a gente já tinha conversado aqui. Ela tem que ir para a área social, ou seja, a parte de contenção de encostas, de prevenção dessas encostas, dos barrancos, tá, gente? De vistorias da Defesa Civil para evitar que hajam deslizamentos de terra. As chamadas matas ciliares para evitar as erosões. Exato, é um dinheiro que pode, inclusive, ser para recuperação dessas matas ciliares. Mas ainda dá tempo, Fernanda? Dá tempo. Dá tempo porque a gente vai começar a ter períodos de chuva mais intensos mesmo em novembro, dezembro. Então, se a gente pega agora o finalzinho da estação seca... Pegar pelo chifre, Júlia, né? Pelo chifre mesmo. Dinheiro saiu, coloca todo mundo para fazer. Porque dá tempo? Dá. É questão de planejamento e dinheiro, como eu sempre falei aqui. Que é tirar o pessoal de área de risco, realocar essas pessoas, fazer uma campanha muito forte agora de combate à dengue, por exemplo, já limpar esses lotes antes que venham esses surtos todos que a gente vai ter, porque eles vão vir a todo vapor com essas temperaturas maiores. Deixa eu aproveitar então a sua presença e a especialidade sua e mandar um recadinho para quem está em casa nos assistindo.
A gente está vendo esse cenário, né? Você que é mamãe também, a gente está vendo esse cenário que não é nada favorável. Qual é o recado que fica para as famílias? O que os pais devem fazer? Os filhos estão em casa, férias de julho, está todo mundo em casa. E aí? O que deve ser feito? Gente, só sair no horário de 8 da manhã até no máximo 10h30 da manhã. E depois, após as 15 horas, que é o período que a gente tem maior insolação, mesmo a gente estando no inverno, os dias são mais curtos, mas a intensidade ainda de radiação, ela está muito forte. A gente está com uma friaca muito intensa também agora nessa época de inverno. Então, umidificar muito, hidratar muito as crianças, os idosos, os pets e realmente cuidar da saúde para que a gente não tenha uma propagação muito grande de doenças, por exemplo, entre as pessoas que ainda não estão vacinadas. Se vacinarem, por favor, porque isso cria imunidade entre as pessoas. E outra coisa, avaliar como que está o seu lote, fazer a limpeza do seu lote, não deixar lixo. Ah, mas agora não tem chuva, Fernanda. Mas isso vai acumular e uma hora vai vir. A gente teve chuva fora de época por conta do Super El Niño, que o El Niño já está estabelecido desde maio, mas o Super El Niño, ele veio já antecipando para a gente algumas coisas. Então, a gente teve chuva em maio, coisa que não acontece. Ah, Fernanda, mas junho, Cerrado, não tem chuva. Tem o que a gente chama de veranico, que são as pancadinhas de chuva. É muito assunto, e né? motivo para cuidar a gente tem de sobra. Você que está em casa, acompanhou, viu aí as explicações. É fundamental que todos nós estejamos atentos a esses alertas, esses pequenos picos de alerta que servem para que a gente cuide mais da nossa vida. Obrigado, Fernanda Hage. Obrigada, sempre muito gente. esclarecedora a sua participação aqui Eu que e sempre agradeço. muito contributiva. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Último recadinho, pessoal. Gente, acreditem nos alertas da Defesa Civil. Belo Horizonte não está sozinha. Belo Horizonte tem uma política de enfrentamento muito boa, mas a gente precisa ajudar também.